Boa noite, Luana. Boa noite, tudo bem aí? Fora a rinite, o resto tá bom. É a época das ites, né? Misericórdia, tô que tô Só, feia hoje. só salva quem não tem mesmo, porque quem tem nessa época de inverno ataca tudo. Uma dica é ir morar um tempo no litoral, viu? Aí quando você voltar já vai Ô, ficar delícia, viu? pior que é bom mesmo. A doutora Luciana falou para o Miguel tinha uma sinusite terrível. E deu certo, que o ano retrasado a gente morou lá na Bahia. Não é que deu certo mesmo, menina? Nunca mais atacou. Mas será que litoral? Você fala assim, por exemplo, esse Rio de Janeiro é litoral também, né? Porque é Sim, praia, sim, né? sim. Pra mim não adianta nada, eu fico do mesmo jeito. É Já mesmo. fiquei muito tempo lá no Rio. Ah, Nossa, eu ficava muito ruim mesmo. vixe. A minha é alérgica, né? A minha é alérgica, qualquer Entendi. cheiro pra mim, entendeu? Acaba comigo. Pro meu marido que resolveu foi a acupuntura. Fica a dica aí. Acupuntura para sinusite? É. Eu não sabia, Não, não. sinusite não, rinite. Eu entendi você Para falar renite, né? rinite. A Isso. minha, então, eu não sabia que tinha acupuntura para renite, não. Tem sim. Ele foi assim, sem acreditar muito. E funcionou. Meninas, então, vamos lá? Deixa eu voltar lá no começo. Eu não vou colocar a tela inteira, não, que eu quero ver vocês, tá? Senão eu fico falando com os slides, não tem a menor graça, de jeito nenhum. E aí, me contem assim, como é que foi essa experiência de fazer algumas atividades sem essa intervenção antes, sem que um professor contasse para vocês do que se trata o assunto, só dando um material para que vocês se instrumentalizassem, para que vocês conseguissem buscar as respostas para essas questões. Quem gostaria de me contar sobre essa experiência? O que achou disso? Cri, cri. Vai, Gabriela. Ô, Lu, eu não, assim, eu não sei se você estava esperando um pouco mais, mas eu baseei muito no vídeo. Você tinha que procurar mais além, sabe, nas respostas às perguntas, mas eu achei muito interessante e consegui ter um novo olhar, de uma nova maneira, assim, de outros. Como é que eu posso falar? Ixi, agora que deu clique na minha cabeça, me enrolei. Você acha que assim, ó, do ponto de vista do aprendizado, eu estendo a pergunta para todas, vocês acham que fez alguma diferença de que se eu somente contasse para vocês o que era cada coisa, você acha que mexeu mais aí com as suas estruturas do pensamento, para que você pudesse entender o que era cada conceito, sendo que eu não expliquei antes, eu dei um vídeo e já dei as perguntas. Você acha que movimentou mais essa estrutura do pensamento aí? Ô, Lu, eu achei, viu? Tá. Eu Eu gostei muito. gostei, achei que está na hora do pessoal também a gente desenvolver um pouco a mente, expor o que a gente acha para poder aprender também na prática, né? Sim, Lógico, sim. lógico com a ajuda sua, mas achei que foi bom assim, me lembrou uns tempos antigos que você não esperava nada e tinha que ir em busca das coisas. Aham. Então, e essa estratégia que eu usei com vocês é uma estratégia dentro das metodologias ativas, dentro da aprendizagem ativa, que é uma dessas três que vocês estudaram. Vocês conseguem aí entender qual das três que foi a estratégia? Peraí. Foram três, né? A aprendizagem baseada em problemas, a instrução pelos pares e a aula invertida. Aula invertida? Aula invertida. Então,
hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo que vocês viram. Vou trazer exemplos da prática para vocês, tá? Eu quero que nesse primeiro momento vocês entendam assim, o que é aprendizagem ativa, qual que é a diferença da aprendizagem ativa para o ensino tradicional, que é o que a gente tem de repertório, de vivência, e depois a gente vai estudar a estrutura de pensamento para vocês entenderem por que é tão importante essa dinâmica, e depois a gente vai para a educação infantil, tá? Mas, olha, eu fiz com vocês, que são adultas, e vocês estão me dizendo que perceberam que faz uma diferença você ter que pensar, buscar a resposta para aquela situação problema, que foi o que eu dei para vocês, uma situação problema, e do que se eu ficasse aqui falando, gente, olha, a aprendizagem baseada em problemas é isso, isso e isso. E entrar por aqui e sair por aqui. Agora, na hora que a gente conversar sobre isso, vocês já terão, já conseguirão fazer relação com coisas do cotidiano, com situações do cotidiano, terão perguntas para elaborar, para compartilhar com a gente aqui, e a gente vai construindo juntos. Isso é muito mais arriscado para um professor, gente. Olha a diferença do professor que é detentor de saber, que chega aqui e vai despejando tudo nos alunos, nos estudantes, para um professor que empodera os estudantes primeiro, para depois fazer a troca. Pode ser que vocês façam perguntas que eu não vou saber responder. Então, tira o professor daquele lugar também e leva para um lugar de pesquisador. Eu lembrei da época que eu estudava, Luana. Não sei a época das meninas aí, mas a minha época era toda a gente que ia atrás das coisas. Então, os professores ensinavam depois que a gente procurava, que aí ele perguntava, igual você está falando aí. Na minha época, né? Pesquisa, né? Na minha época era assim. Era tão luxo ter uma Barça, né? Eu amava aquela Barça, cara. Eu não saía da biblioteca por causa dela. Eu conto para as crianças, elas não acreditam, assim, que não tinha internet. Eu estou atrás dessa enciclopédia, mas ela não existe mais. Acho que não existe mais mesmo. Mas então, era uma das melhores. Não tem computador nenhum que passa aquilo ali. É verdade. Meninas, então, assim, a primeira questão problematizadora que tinha lá para vocês era para vocês explicarem como o professor e o estudante, como esses dois personagens são vistos dentro da perspectiva do ensino tradicional e das metodologias ativas. A Ginda falou assim, a primeira pergunta parece que está igual à segunda. Aqui eu queria mesmo que vocês falassem desses personagens nessas duas perspectivas. E na 2, eu queria que vocês falassem da metodologia em si, tá? Então, a gente vai conversando aqui, construindo juntas, eu quero ouvir de vocês também, tá bom? Alguém quer dizer aí o que colocou nessa primeira questão problematizadora? Não precisa ficar preocupado em será que está certo? Será que está errado? A gente está aqui para construir junto. E assim que terminar o nosso encontro, eu vou disponibilizar esses slides, que está tudo aqui, lá no grupo para vocês, tá bom? Para ficar de material de estudo. Mas e aí? O que vocês explicaram aí? Como o professor e o estudante são vistos dentro da perspectiva do ensino tradicional e das metodologias ativas? Eu acho que tradicional, o aluno fica... Nossa, eu nem peço licença, né, cara? O aluno fica observando o que o professor fala, né, porque ele está ali para ensinar. E essa segunda parte aí da metodologia, eu acho que o aluno participa com o professor, onde ambos ficam trocando ideias e expondo cada situação, discutindo junto, onde eu achei bem melhor, porque aí todo mundo participa, errado ou não. Eu nem sei se eu estou certo, eu estou falando o que eu acho.
Uhum. porque realmente eu não acho o que eu fiz, mas eu estou fazendo por minha cabeça. Hum. Você entendeu? Aí é isso que eu acho dessas partes. Eu gostei mais da metodologia ativa. Alguém quer falar mais alguma coisa também? Silvia, pode falar. Eu coloquei mais ou menos o que a Girlene está falando, que no ensino Uhum. fundamental, somente o professor ensinava, né? O aluno não tinha oportunidade, o professor que expunha o conhecimento e era daquele jeito. É Uhum. assim que tem que ser, é assim que vai ser feito, né? O aluno não tinha oportunidade de dar a sua opinião. E na metodologia ativa, ela já dá mais oportunidade ao aluno expor aquilo, o conhecimento dele, aquilo que ele sabe, aquilo que ele, da maneira que ele está entendendo. Às vezes, é até uma visão melhor que a do professor. É assim que eu Sim. entendi. Então vamos lá. Aí, no ensino tradicional, o professor como detentor e o transmissor do saber, e o aluno como receptor passivo do conhecimento transmitido pelo professor. Sabe aquela sala de aula que a gente tem medo de perguntar para o professor? E o professor virar para a gente e falar assim: nossa, mas você devia ter estudado isso ano passado. Se eu sei. Ou você não leu o que eu falei tal dia? Você não ouviu o que eu falei tal dia? Então, esse é o perfil do professor do ensino tradicional. O professor da metodologia ativa, ele aproveita as perguntas dos alunos. Ele aproveita, mesmo que já era, né, dentro de uma sequência aí de conteúdos, que já era para o aluno ter construído aquilo de conhecimento, se ele não construiu e ele está perguntando, aquela é a hora. Essa é a visão do professor que entende a aprendizagem ativa, né? Que não é um negócio rígido, engessado, que isso pode acontecer na época ou pode acontecer em um outro momento também, que cada estudante tem o seu tempo. Então, o professor, dentro das metodologias ativas, é um professor provocador. Ele não vai dizer, é, ele não vai dizer o conceito para o estudante, ele vai dar pistas, ele vai. Lembra lá do Rubem Alves, que eu li para vocês nas nossas primeiras aulas, que o professor tem que ser sedutor? Ele vai dando pistas para o aluno, ele vai provocando para que desperte nele esse engajamento para a pesquisa, para que ele consiga aprender aquele conteúdo, construir conhecimento em relação àquele conteúdo. Então, o aluno, enquanto lá no ensino tradicional, que ele é aquela pessoa que fica sentada ouvindo o que o professor fala o tempo todo, e que a gente mal tem medo de perguntar, mal tem coragem de perguntar, aqui nas metodologias ativas, o aluno, o perfil ideal de aluno é o aluno perguntador, é o aluno que traz essa dinâmica para a sala de aula e traz essas contribuições. Então, eu pergunto, mas eu também pesquiso, eu também vou atrás daquilo, certo? Ele é protagonista em seu processo de construção de conhecimento, enquanto que no ensino tradicional, o protagonista é o professor. E aí, a gente vem para a segunda questão. Qual é a diferença entre o ensino tradicional e as metodologias ativas? Alguém quer falar sobre essa? Então, foi aí que eu perguntei como tudo era parecido. E Sim. você disse que não, o ensino tradicional, até perguntei para você se é da sala de aula, né? Uhum. O ensino, é isso? Na sala de aula, é isso? É Qual que que é a você quer diferença? saber? Agora sai dos personagens, do professor e Certo. do aluno, e vai para o ensino em si. Qual é? Mas, desculpa, Pode falar, gente. o tradicional é que o professor está na lousa para o aluno copiar, pede para ler livros e fica na dele lá. Eu falo, eu estudando na época, Uhum. onde Mas a aí, gente ficava, o professor falava pouco, igual a senhora está falando aí. Quando eu perguntava assim, mas isso daqui? Não, você lê aí, entende aí, que depois eu vou chamar você na lousa.
Esse é o tradicional, na minha época. E esse metodologia que seria agora, nunca tive metodologia, né? Então eu imagino que seja uma roda, pessoas conversando, que antigamente era assim, número 21 fala tal coisa, 17 fala essa pergunta. Diz esse tradicional. Era por número na minha sala. Entendi. Então o professor falava assim, número 21 para a lousa. Entendi. Entendeu? Tá certo, Gi. Gabriela, quer falar? Quero, ó, Luana, só um minutinho, por favor, interrompendo. A Aline pediu para te avisar que ela está sozinha em casa hoje, não está conseguindo assistir a aulas, porque as crianças não tá dando liberdade para ela hoje, tá bom? Tá bom. Tá meio Aí vai ficar complicado lá, tá gravado e eu bom? vou mandar os slides lá no grupo também, tá bom? Ah, então tá, vou avisar para ela, tá? Tá bom, obrigada. Ó, eu coloquei que o tradicional, o professor passa o conteúdo para o aluno e ele decora. Já na metodologia ativa, o professor cria uma situação, problema, diante a atividade e a proposta, o aluno pesquisa, resolve a questão e inteirando sobre o assunto. Ó, olha só a dificuldade que a gente tem de tirar os personagens, né? De tirar o professor e tirar o aluno para fazer a análise. Então, vou trazer aqui para vocês, ó. Como que é o ensino tradicional, tirando o professor e o aluno? Ele é mais inflexível. É a transmissão dos conteúdos que estão dentro da base da BNCC. É a transmissão, certo? E espera-se que, com essa transmissão, todo mundo absorva o conhecimento. Já nas metodologias ativas, não é que sejam outros conteúdos, mas ela é trabalhada de um jeito para que aquilo seja significativo. Sabe aquela história de chega num determinado momento e o estudante fala assim: para que que eu vou estudar isso? Eu nunca vou usar? Já Dentro, cheguei a falar isso, hein? sim, dentro das metodologias ativas, o professor olha para aquele conteúdo trazendo para a realidade do estudante, para que ele entenda que ele pode usar em qualquer momento. Vocês já ouviram falar da Escola da Ponte? Pacheco, ele né, fundou a Escola da Ponte, e a Escola da Ponte trabalha por projetos. E eu vou disponibilizar alguns vídeos dele para vocês, vocês vão se apaixonar. Eu fui a uma palestra dele aqui uma vez, e ele contou uma história mais ou menos assim. Nessa escola, uma escola pública de periferia, e eles estavam com alguma questão lá, acho que na escola tinha galinha, alguma coisa assim. E os estudantes estavam muito incomodados com aquelas galinhas andando pela escola e tal. Então, tinha uma situação, um problema. Tá todo mundo incomodado com aquilo ali. E aí? O que vocês vão fazer com isso? Ah, então tá. Então vamos construir um galinheiro. É alguma história mais ou menos nesse estilo, tá, gente? Então vamos construir um galinheiro. Então tá. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o cálculo da área, o que tem que comprar, como que vai arrecadar esse dinheiro, tem que fazer cotação, tem que fazer uma assembleia com a escola para ver que lugar que vai ficar, quem que vai cuidar, como que isso vai acontecer. E assim foi feito. Eles fizeram um plano para poder fazer esse galinheiro na escola, para que ali fosse um lugar de cuidado, para que essas galinhas não ficassem espalhadas. Então, eles trabalharam em matemática com cálculo de área, quantidade de material que eles precisariam, trabalharam a questão monetária. Então, fizeram um orçamento, quanto de dinheiro que a gente vai precisar, o que a gente vai fazer para conseguir esse dinheiro. Então, vai fazer feirinha, vai fazer algum evento, vai aplicar esse dinheiro para render, para poder conseguir fazer, quando esse projeto vai ser para quanto tempo.
Então, olha a quantidade de habilidades que esses estudantes tiveram que desenvolver para resolver um problema, que era a questão das galinhas espalhadas pela escola. Então, olha a quantidade de área de conhecimento que eles precisaram explorar para poder resolver uma coisa que é o galinheiro. Então, como que cuida dessas galinhas? Como que a gente pode cuidar para que elas devolvam o investimento que foi feito nelas? Então, aqui tem uma série de estudos que, inclusive, não são nem, de repente, da idade deles, né, que não está rígido igual o ensino tradicional, mas que pode ser até mais avançado e que eles vão construir conhecimento porque eles precisam resolver o problema deles. Olha a diferença de estudar cálculo de área com problemas, por exemplo, ou com situações que não tem nada a ver com o cotidiano dos estudantes. Ah, Lu, mas e se não tem nenhuma demanda dos estudantes para poder fazer esse trabalho todo? Como que faz? É aí que entra o professor provocador. Como que a gente pode agir em sociedade, ou o que a gente tem interesse em aprender, e aí olhar quais são as áreas de conhecimento que entram naquilo ali, tá bom? Aí a gente entra, então, em 3 exemplos de 3 estratégias diferentes de metodologias ativas. Não existem só essas, tá bom? Eu trouxe essas 3 para vocês, que foram as explicitadas lá no vídeo, mas a gente vai descobrir outras. E vocês também criarão outras na prática de vocês, né? A gente, quando tem um olhar para o aluno enquanto agente pesquisador e a nossa sala de aula como objeto de estudo, a gente cria estratégias inúmeras e que acaba que ninguém escreve artigo, ninguém publica em revista de educação, então fica aquilo só dentro da sua sala de aula, né? Pensem nisso também. Eu estou falando, mas eu também nunca publiquei nada, né? Estou falando isso para mim também. Então, aqui, tirando o TCC, né? Então, aqui, aprendizagem baseada em problemas. Eu queria perguntar para vocês o que é, mas eu acabei dando um spoiler agora, né? Vocês conseguiram entender do que se trata já antes de eu entrar aqui no conceito em si? Vocês perceberam a diferença de partir de uma situação problema para levar conteúdo para transmitir para os alunos? Imagina a movimentação desses estudantes para que isso acontecesse. Eu vou dar um exemplo prático que aconteceu lá na Lumiar, aqui. Eu ainda não trabalhava lá. Os estudantes queriam um brinquedo lá no espaço que eles brincam. Acho que o escorrego, alguma coisa assim. E aí, eles fizeram um bazar. Então, eles tinham uma situação problema. Eles queriam um brinquedo. A escola não compra. Tudo parte deles. E aí, como que a gente vai resolver isso? Eles se organizaram, então, o ciclo, o grupo se organizou, e eles fizeram um bazar que chamava Dois Já Dá. R$ 2 já dá para comprar. Então, chamava Bazar Dois Já Dá. E aí todo mundo levou coisas, eles fizeram a campanha, prática de escrita, fizeram a campanha para poder engajar a escola inteira, para todo mundo levar objetos para serem vendidos no bazar, em prol de um bem coletivo, e fizeram o Bazar 2 Já Dá, então tiveram que fazer cálculo de cálculo monetário, tiveram que orçar o brinquedo, conversar com as pessoas. Gente, eu com 12 anos, eu morri de vergonha de conversar com adulto. Imagina você ter que fazer orçamento de uma coisa que você quer comprar, né? Então, é claro que tem sempre os tutores que
que estão juntos, que estão ali mantendo o engajamento, fazendo as conexões com as áreas de conhecimento, mas eles fizeram e conseguiram comprar o brinquedo. Então, a quantidade de habilidades que eles desenvolveram, tornando-os competentes em diversos quesitos ali, e a quantidade de conteúdos que foram trabalhados partindo de uma situação problema, que era a compra de um brinquedo. E às vezes não tem situação problema nenhum. Às vezes, só o fato deles escolherem um tema de estudo já traz esse engajamento para tornar o conteúdo significativo. E aí o trabalho acontece de uma outra forma, e não dentro da transmissão de conhecimento, né? Então, eu coloquei aqui o problema como pergunta geradora, pode chamar também pergunta problematizadora. É aquela situação que vai proporcionar toda a movimentação daquele grupo e trazendo consigo a construção dos conhecimentos, tá? Seja de matemática, geografia, história, ciências, biologia, que é, né, enfim, a mesma coisa, qualquer uma que seja. Os estudantes buscam a solução. O professor não traz pronto. O professor constrói com os estudantes. Então tá. Então, beleza. A gente vai ter que fazer uma divisão, então. A gente vai ter que dividir esse dinheiro porque a gente quer comprar 2 brinquedos. Vou colocar assim, a situação problema. Mas ninguém sabe fazer divisão. Então, tá. Então, eu tenho uma situação problema que engaja os estudantes e eu tenho o conteúdo a ser trabalhado, que é divisão. Eu vou trabalhar dando significado para aquilo, mostrando para ele o uso social daquilo. Ali mesmo, os próprios estudantes descobrem as habilidades que têm. E eles, além disso, eles têm que descobrir quais habilidades precisam desenvolver para conseguir chegar naquele objetivo, naquele produto final. Então, tá, eu morro de vergonha de conversar com as pessoas, mas eu preciso fazer um orçamento, vários orçamentos. Então, eu sei que eu tenho que desenvolver essa habilidade de oralidade. Eu sei que eu vou ter que vencer isso e vou ter que resolver. Diferente do aluno lá, dentro da perspectiva do tradicional, que ele pode morrer de vergonha e não precisa abrir a boca. Quanto mais invisível ele for, melhor. Ele está ali só para absorver, ele é uma esponja. Então, como que deve ser essa situação problema, né? Ela pode ser real ou pode ser fictícia, desde que engaje os estudantes. Aqui, gente, é aquela coisa que a gente sempre fala da escuta ativa também. Começa a entender, só na hora do intervalo, com os pequenos lá na educação infantil, escuta o que eles estão falando. Qual que é a demanda deles? Que você consegue fazer um plano de trabalho que seja significativo para eles. O mais importante, a situação problema não pode ser uma coisa que eles consigam resolver com facilidade, porque não tem graça, e também não pode ser tão difícil a ponto de desestimular os estudantes. E levar para eles aquela sensação de que, nossa, nunca vou conseguir nada. Então, o nosso papel aqui é esse. Olha como é mais difícil do que ser transmissor do conhecimento. Ser transmissor do conhecimento, eu estudo conteúdo e passo conteúdo, acabou. Né? Agora, manter esse fervor aí, essa vontade de aprender, é até uma habilidade que a gente também consegue desenvolver desde que a gente queira, né? Na gente mesmo. Então, essa é a aprendizagem baseada em problemas, tá? Aí a gente vem aqui na instrução pelos pares. Alguém quer falar alguma coisa?
sobre esse? Lembrou de alguma situação, de algum momento? Não? Ô, Lu, Oi. assim, involuntário, essa situação, problema já é nas nossas vidas, né? Ela só tá tendo relação com o que o professor tá querendo pôr em aula. Porque até assim, na hora do intervalo, vamos dividir um lanche, comprar um doce, já faz aquelas contas, já tenta resolver ali. E colocando na sala de aula fica mais fácil, né? Sim, sim. Ó, vamos colocar aqui, por exemplo, uma situação. Deixa eu imaginar aqui um plano de aula, sei lá, de, de ciências e português, tá? Leva os estudantes para darem um passeio ali pelo centro de Poços. E aí eu peço para eles observarem a limpeza. Como que tá a nossa cidade, né? Aquilo, naquele passeio, já vou provocando. Gente, olha isso, olha quanta coisa no chão, para onde que vai isso aqui? E se chover? Aí já começa assim, já começa a provocar. E se chover? O que será que acontece com esse lixo todo aqui? Como será que a gente poderia resolver isso? Vai provocando, vai provocando, vai provocando. Pronto, chegou na escola, a gente tem um problema. Como que a gente pode resolver a questão da, do lixo na nossa cidade? A gente precisa conscientizar as outras pessoas de quais são as consequências do lixo jogado no chão. Como que a gente pode resolver isso? Por que será que isso acontece? Aqui eu posso levar os estudantes para fazer entrevista, levantamento de dados, para tentar entender por que as pessoas jogam lixo no chão, para entender se é uma questão de falta de educação mesmo, ou se de repente não tem lixo o suficiente na cidade. Se não tem, eles podem escrever um projetinho para a prefeitura, levar lá para o prefeito. Eles podem escrever uma campanha de conscientização, fazer um panfleto, distribuir na rua. E aí eles vão contar quais são os desdobramentos de jogar isso no lixo, em relação ao esgoto, em relação aos rios. Que rios são esses que tem aqui em Poços de Caldas? E se eu fico jogando lixo no chão e ele vai para o rio, e o que acontece? Olha a quantidade de conteúdo de ciências, de geografia, de cidadania, de escrita que tem dentro de um passeio pelo centro de Poços de Caldas. Pode ser isso, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser em relação aos moradores de rua, pode ser em relação ao comércio de poços, pode ser qualquer arquitetura. Olha aqui, já falei história, ciência, geografia, língua portuguesa, Cultura. cultura. Gente, é muito legal assim a gente sair dessa caixinha do conhecimento, sabe? E aí depois fica difícil até você pensar numa coisa muito específica. Então, eu vou pensar numa aula só de matemática. Não dá mais, porque você relaciona uma coisa com a outra. É muito bom. E aí, então vamos lá para a instrução pelos pares. Essa eu acho muito, muito legal, assim. Por quê? Então vamos lá, ó. O professor, ele disponibiliza o material que os alunos devem estudar sozinhos. Então tá, então eu vou dar lá um conteúdo para vocês, lá para vocês estudarem sozinhos. Não sei lá. Para vocês não, lá para as crianças. Então, eu vou dar aqui adição, vai, as crianças são pequenininhas. Adição de centena, certo? Então, vocês vão entender como que faz adição, eu vou dar vídeo, isso lá para as crianças. Eu vou dar vídeo, eu vou dar folha explicando, mas eu não vou falar nada. Vocês vão estudar sozinhos. Voltou, eu faço um problema com as respostas lá de múltipla escolha. Se a maioria acertar, ótimo, faça intervenção com quem errou
E aí eu posso explicar tudo, estruturar, sistematizar, e eles vão entender. Porque eu já provoquei, eu já desestruturei. Natália não conseguiu entrar. Tá bom, depois eu mando para ela. Eu já desestruturei essa criança quando eu dei para ela um conteúdo para ela estudar e tentar entender aquilo sozinha. Então, aquilo, ela já não vai vir só para absorver o conhecimento, ela já vai vir com aquilo já na cabeça, mesmo que ela não fale nada. Aquilo já faz parte do inconsciente dela. Então, se deu tudo certo, beleza, já foi. Ah, mas muita gente errou. Hum, então, se você errou, você vai argumentar. Se você errou, não. Eu não falo para criança, olha, tá errado. Eu falo assim, então tá, você acha que é isso aqui? Ótimo. Então você vai argumentar, você vai provar que o seu tá certo. E para o grupo que acertou também, você vai provar que o seu tá certo. E aí eu gero ali um debate. Às vezes, eles discutindo entre eles a questão que, na verdade, eu sei que está errada, eles ali mesmo já descobrem. Porque às vezes, gente, a gente, como professor, a gente explica uma coisa, eles não entendem. Um amigo entendeu, explica, eles entendem. Então, por isso que é importante deixar o amigo. Eu gosto muito quando eu explico alguma coisa e aí alguma criança fala, tia, eu não entendi. Aí alguém fala, tia, posso explicar? Pode. Que aí eu já deixo, já consigo avaliar se aquela criança entendeu e ainda consegue explicar para o outro, gente. Isso é aprendizado significativo. A gente sabe que a gente aprendeu quando a gente consegue explicar para o outro. Então, a minha estratégia de estudo, quando eu faço o curso, quando eu estava lá na pós, o professor falava, eu anotava que nem uma louca. Eu era a louca da anotação. Depois, eu escrevia sem olhar as anotações, porque aí é como se eu estivesse explicando, contando para alguém, mas eu escrevia. Aí eu sabia que eu tinha entendido. Aí eu pegava o que eu não tinha colocado, falava, opa, peraí, isso aqui eu preciso ver de novo, porque não ficou para mim, então não entendi, né? Então, é uma estratégia muito boa, porque eles vão trocando entre eles e vão construindo. Às vezes, na hora do debate, a gente já vê que eles já mudaram de ideia porque eles já viram que não era nada daquilo. Ou então, o grupo que acertou, ele vai conseguir construir argumentos mais consistentes, né? E vai acabar convencendo o grupo que não acertou. E de qualquer forma, ao final de tudo, o professor vai explicar e vai sistematizar. Certo? E aí, a sala de aula invertida, que é a que nós praticamos aí. Os alunos estudam material disponibilizado pelo professor. Aí, só que eu não fiz em aula, né? Pedi para vocês. Não, a gente fez em aula, assim, eu tô louca. Os estudantes realizam a atividade onde aplicarão os conhecimentos construídos com os estudos prévios. Então, vocês assistiram aos vídeos e fizeram as atividades, certo? E aí, agora, é o que eu estou fazendo, realizando as sistematizações, as intervenções. Vocês precisam criar o hábito de falarem mais, assim, sabe? De expor o que entendeu, o que não entendeu. Eu mesma, gente, eu sempre fui uma aluna que tinha vergonha de perguntar, porque eu tinha vergonha de me expor. Eu ficava preocupada se a professora ia achar que, nossa, tá viajando. Mas é a pior besteira do mundo. A gente precisa falar, precisa se posicionar. E o professor tá ali para aquilo, né? E a gente ganha mais com isso e o outro também ganha. O colega e o professor. Então, dá o material para o aluno estudar, certo? Ele faz as atividades, depois ele traz as dúvidas para serem discutidas com os outros estudantes e com o professor.
E aí, agora eu quero ouvir de vocês. O que que vocês entenderam aí que são os benefícios das metodologias ativas para aprendizagem? Ou é bobagem? Como assim? O que que vocês acharam? Metodologia ativa traz algum benefício para a aprendizagem ou nada a ver? Eu gostei. Eu gostei porque aí você deixa eu participar. Não só você coloca as suas expectativas, aí eu debato com você o que eu quero saber. Uhum, Eu gostei. uhum, É que põe o aluno para pensar, né, ô Luana, né? isso. Ele vai pensar, ele vai desenvolver, vai criar, né? Uhum, Eu coloquei assim também, Lu, que incentiva o aluno a ter o papel mais ativo na aprendizagem, a pensar mais, a debater mais, a buscar mais as respostas, a aprender a como aprender, né? perfeito. Porque o tradicional é bem isso, é aquilo que está ali, você estuda, fica até maçante, porque aí você decora, você coloca aquela resposta do jeito que estava e acabou, né? Então você não vai a fundo. Agora a metodologia ativa não, né? Ela instiga você aí atrás. E saber também, no caso de nós, futuras educadoras, qual foi o processo para chegar até essa resolução, até essa resposta. Né? Não pegar ela Sim, pronta. sim. Aprender com a resposta pronta é bem tradicional mesmo, do que você ir em busca e construir aquela resposta, né? É decorar, né? Aprender a resposta pronta é decorar, né? Aí é a tradicional, né, Luana? É, então, as pesquisas em relação às metodologias ativas, elas apontam que, quando comparado ao ensino tradicional, elas proporcionam uma melhor aprendizagem, justamente por isso que vocês falaram, né? Os estudantes, eles precisam refletir o tempo todo, eles precisam entender a aplicação daquele conceito trabalhado, não é só aprender a resposta certa para aquilo, né? Em que momento eu posso usar aquilo, como eu posso usar aquilo, e a reflexão mesmo em relação aos conteúdos, tá? E aí, essa é uma questão delicada, porque a gente viu aí no vídeo que os alunos eles podem pensar que o professor está enrolando quando se propõe a trabalhar com as metodologias ativas. E aí, como que vocês colocaram aí? Por que que isso acontece? Como o professor pode resolver esse problema? Cadê as meninas que não falaram ainda? Eu quero ouvir as vozes. Ih, gente, Lu, eu sabe? acho. Eu falei assim que eu Desculpe. vou fazer assim, ó. Eu vou preparar a aula só para eu ficar falando aqui, então, né? Não, é. Uai, tá É doido? porque você disse que era para falar que não tinha falado, nós estamos em silêncio. Né? Para ver se alguém mais, né? Se provoca aí a falar alguma coisa. Adriane, desculpa, eu te interrompi. Imagina, eu que acabei te interrompendo. Eu acho que o tradicional já é tanto de costume, acho que essas metodologias de agora, essas abordagens de agora, que são coisas mais, para mim, né, falando por mim, são coisas mais novas que a gente não via, e eu não via isso na época que eu estudava, então o tradicional é uma coisa tão de costume que para os alunos e às vezes até os pais acharem que o professor esteja enrolando é por conta disso. Achar que o papel do professor é esse, chegar, aplicar a matéria com a resposta, o aluno estudar sobre aquilo, muita Aham, anotação, muito papel, e aí na hora que vem uma metodologia dessa, uma abordagem dessa, fala, não, mas ele está querendo que a criança se vire, vamos dizer assim, não está aham, assumindo o papel dele como professor. Muitas das vezes até por também não
ter conhecimento, né, dessas metodologias. Então, acaba que acha mesmo que o professor está enrolando. Perfeito. E É por conta de estar habituada ao sistema tradicional, não ter conhecimento dessas outras abordagens. E cabe, creio eu, falando por mim novamente, eu repito, que quando a gente decidir trabalhar uma abordagem dessa, desde lá, desde das matérias do semestre passado, igual você colocou a abordagem Pickler, o trabalhar, né, o brincar heurístico, a pessoa fala assim, nossa, mas eu estou mandando meu filho para a escola e está voltando tudo sujo, de areia, de terra, de folha. Então, acho que quando a gente optar por essas escolhas, esses métodos, por essas abordagens, a primeira coisa é explicar para a família qual que é o seu papel, qual é o seu método de trabalhar e, como consequência, explicar para a criança também, para o aluno também, isso todos os dias. O porquê que você está trabalhando aquilo, qual que é a função, né? Qual que como que se fala? Não é a função que eu ia dizer, qual que é objetivo? o objetivo daquele ensino, daquele método, e a pessoa vai ficar até que curiosa e vai em busca de saber mais. É o que eu acho. Eu estou meio perdida nessa Não, matéria por conta de eu exatamente. perdi a aula semana passada, mas o que eu consegui ver através dos vídeos e entender, no meu ponto de vista, seria isso. Não, tá perfeito, não tem nada a perder. Concordo. Concordo com a Adriana, viu, Lu? Eu também. E, assim, eu acho que tudo que é novo e que tira da zona de conforto dá uma estranheza, assim, no começo. Então, pode causar uma revolta do aluno e questionar o porquê que está sendo assim, né? Mas eu acho que o professor, ele é muito ativo. Ele, nossa, tem mais trabalho, eu acredito, nessa metodologia que na outra ele já prepara a aula e passa, e o aluno só decora. Agora, nessa não, ele já tem que estar vendo a questão de cada aluno, respondendo o que ele pode fazer para o aluno para desenvolver essa... como é que é a palavra certa, Lu? Para desenvolver as habilidades? A habilidade, a curiosidade do aluno. Então, acho que essa metodologia, eu acho que o professor trabalha mais do que na tradicional. Manter o engajamento, né? É justamente isso que vocês falaram. A gente está muito acostumado com o ensino tradicional, né? Tanto que tem escola, por exemplo, que tem um trabalho diferenciado, e os pais querem o quê? Ver caderno com matéria escrita. E não ver toda a construção que aconteceu. É claro que tudo tem que ter registro, mas cópia não é construção de conhecimento, né? Então, por que que eles acham? Justamente por isso que vocês falaram. Porque a gente está acostumado com essa coisa do professor falar, encher a lousa de conteúdo e o aluno escrever no caderno. Então, aquele caderno cheio de conteúdo. E os pais entendem que isso, sim, é estar na escola, estar aprendendo, né? Ô, Lu, Questionário, né, Lu? Dá aquele questionário enorme para responder as perguntas. Aí decora tudo. Aí tá aprendendo adição, faz 350 milhões 50 vezes a tabuada. fora de contexto. Ô, Lu, eu tive a oportunidade de estagiar mês passado no Curumim e nós recebemos um aluno novo, eu não sei de qual instituição ele vinha, mas nós recebemos ele no grupo 5 e ele levava todo o material como se ele fosse um aluno mesmo do tradicional. Aquela coisa de caderno, estojo, caderninho para recado e tudo mais, e todos os dias ele perguntava. Ainda mais que ele entrou no mês de colônia de férias, então não tinha nada muito pedagógico, era tudo mesmo oficinas, cada dia uma oficina de culinária, oficina de cultura e tudo mais, então não tinha nada com muito registro, a não ser o calendário que nós estávamos fazendo todo dia, mas ele questionava, ele perguntava, ô tia, mas que hora que nós vamos ter aula?
Que horas? Nós vamos ter aula? Nós não vamos para a sala de aula? Já está na hora do lanche? Depois do lanche não vamos ter aula? Ele questionou isso todos os dias durante o mês de julho, porque ele queria caderno, ele queria lápis, ele queria folha, ele queria isso, sabe? E aí ele ainda perguntava, falava, a mãe já conhecia o método da escola, claro, mas ele questionava e ainda questionava a mãe. Hoje nós não fizemos nada em caderno, hoje nós só fizemos calendário. E ele trouxe isso a ele, pequenininho, criança de grupo 5, 5, 6 anos. Sim, Ele já tinha isso com ele. olha só. E aí, na hora que você fala assim, ó, a gente não fez nada pedagógico, olha só como isso também está intrínseco na gente, inclusive em mim. Não é uma crítica a você, não, é uma forma, como a gente se construiu dentro da sociedade, dentro da educação. Aí você fala assim, a gente não tinha nada pedagógico. Acho que você quis dizer. Sim, eu acho que eu vim também desse tradicional e eu ainda tenho isso comigo. Eu estou desconstruindo isso agora. A gente acha que o pedagógico realmente, nada pedagógico. É agora que você está falando que eu estou alertando sobre a minha fala. Nada pedagógico de matéria, vamos dizer assim, mas teve outras construções dentro do pedagógico. Agora que eu me sintonizei. Sim, Ô, por Luana, exemplo, você ainda falou assim, a gente tinha receita, fizemos receita. Olha que pedagógico que é isso. Peraí, só um minutinho, filho. Olha que pedagógico que é isso. Eles colocarem a mão na massa, calcularem quantidade de ingredientes, selecionarem ingredientes, entenderem os procedimentos, os passos, as etapas, chegarem no produto final, se relacionar, tem que se relacionar com o outro, dividir o espaço. Olha o quanto isso é pedagógico. Olha a quantidade de habilidades que estão sendo trabalhadas com a receita. Mas eu também posso pegar a receita, não fazer nada, não ter nada de vivência, e pegar o caderno e escrever lá, Poços de Caldas, Centro Educacional, Tecnológico, Exatamente, Lu. receita. Porque aí talvez a parte trabalhada nesse quesito que você está falando no pedagógico, na minha época foi assim, não, vamos trabalhar uma receita, vamos fazer um suco, mas vamos somar quantos de água para fazer tantos litros de suco, quantas laranjas, mas estaria escrito, estaria num probleminha montado, com operações e tudo mais, não estaria no pôr a mão na massa. E tá tudo bem também. O registro é importante, desde que ele venha como consequência da vivência. Gente, olha, essa frase, acho que vou até pôr na parede aqui. É importante ter essa organização escrita, essa organização do caderno. Uma coisa não exclui a outra, mas aquilo precisa ser significativo, não pode ser só aquilo. Pode ser a consequência de uma vivência. Então, olha, essa sua fala foi incrível, que eu acho que ilustrou muito bem o que a gente tá dizendo aqui. O menino que veio tão bem, tão mecanizado, um menino de 5 aninhos, que entende que estar na escola é registrar no caderno. Não entende que estar na escola é vivenciar e também registrar no caderno, desde que aquilo seja significativo. Né? Nossa, muito bom. Tá vendo como tem a ver com o nosso cotidiano, gente? E como é legal a gente ter a oportunidade de poder pensar sobre essas questões, sobre a nossa prática pedagógica, né? Que são práticas pedagógicas diferentes. Escrever no caderno ou vivenciar a receita para depois fazer o registro. Né? Alguém mais quer falar? Eu adoro quando vocês falam, olha que riqueza. Ainda bem que a Adriana passou essa experiência agora, né, Luana? Olha que legal. Olha aí que bacana. E quando vocês estiverem em sala de aula, gente do céu, é um laboratório diário para a gente. É o tempo todo a gente inventando e se reinventando. Isso o professor que quer que os alunos construam conhecimento. Porque o professor que está ali, estou aqui só para ganhar meu dinheiro,
ele vai transmitir o conteúdo e pronto, né? Ô, Lu, e agora conversando, olha como é que as coisas funcionam, né? A gente vai para a escola para aprender e depois vivenciar. E quando faz o contrário, vivenciar na escola o que você está aprendendo, já é estranho, né? Sim, Você não pode ter experiência junto com aprender, você tem que ter depois de aprender, né? pois é. E aí você tem um negócio assim completamente desconectado um do outro. É por isso que tá na escola e fala, gente, eu não vou usar isso nunca. É claro que vai usar. Você usa fração quando você come pizza. Você usa, entendeu? Assim, trazer trazer o cotidiano para dentro da sala de aula. É entender qual é a conexão daquilo que está sendo estudado com o que a gente vivencia, né? Para dar significado. O que não tem significado para a gente, não fica, não tem como ficar. A receita é matemática pura. Matemática, escrita, organização textual, oralidade, se você, porque aí você pode trabalhar a receita na vivência, você pode trabalhar a receita na escrita, você pode trabalhar a receita em vídeo, então você pode gravar um vídeo me contando como faz essa receita. Como que eu vou organizar minha fala para que o outro entenda o que eu estou falando? Tem uma série de possibilidades. Qualquer coisa que você for trabalhar, tem uma série de possibilidades. Qualquer coisa. Na cultura também, Luana, comida típica da cidade. Então, tudo, qualquer coisa. Gente, qualquer coisa vira projeto, por exemplo. Caneta vira projeto. Você pode estudar, então, quem inventou a caneta, por que que inventou a caneta. Então tá, essa pessoa nasceu onde? Aí você pode estudar a cultura daquele lugar, culinária daquele lugar. Ali você já trabalha matemática, escrita, geografia, história, trabalha tudo. Tudo vira projeto. E tudo vira aprendizagem significativa, só depende da gente. E não é assim sempre também não, viu, gente? Porque às vezes vai no tradicional e tá tudo bem. E muita gente funciona no tradicional e tá tudo bem. O que eu quero aqui com vocês é que vocês conheçam todas as possibilidades para que vocês tenham ali na maleta da pedagogia as estratégias de trabalho que vocês podem usar e não fiquem amarradas só na vivência de vocês, na nossa, que foi tradicional. Certo, meninas? Então, aqui é o que a gente acabou de conversar, né? E aí, o professor pode resolver esse problema, como a Adriane disse, a Gabriela também, a Gi também, e a questão de conversar com os alunos, explicar, né? A nossa estratégia de trabalho vai ser essa, é isso que eu espero de vocês, é isso que vocês podem esperar de mim, e é isso que vai acontecer. Então, conversando. Sabe quando eu mando o roteiro para vocês? Meninos, vai acontecer isso, isso e isso. Gente, isso acaba com a angústia da pessoa. Porque você já sabe, principalmente em reunião, por exemplo, ou na escola, aquele menino que tem problema, assim, com a questão assim, da ansiedade, vou colocar assim, problema não, né? Usei a palavra totalmente inadequada, mas que aquela criança que fica muito ansiosa toda hora, dá trabalho, que pergunta muito, que não sei o que, faz um roteiro para a pessoa entender a hora que vai acontecer isso e acabou. Reunião. Faz um roteiro no começo da reunião. A gente vai falar sobre isso, acabou. Aquilo organiza a pessoa, tira qualquer um dessa situação de ansiedade. Pode falar, Adriane. Ai, eu desapareço uma semana, mas na outra eu falo tudo que eu não falei. Mas como mais? Ai, meu Deus. Ô, Lu, eu queria colocar um ponto de vista meu, às vezes serve até para as meninas assim, porque igual você falou, não há nada de problema trabalhar no tradicional, vim do tradicional. Porque eu nasci, fui criada Estou viva aqui, né? e estudei no tradicional, e meu filho hoje ele estuda numa instituição que é bem tradicional. Os meus também. E assim, tudo bem. Só que, para mim, Adriane, hoje eu vejo que o tradicional
tem um peso mais doloroso. Por que que eu falo? Foi uma experiência que eu vivi esse final de semana com meu filho. O tradicional, acho que assim, quando você impõe algumas regras, alguns limites, funciona sim, né? A gente precisa disso na escola, na vida, para tudo. Mas às vezes atrapalha a gente enxergar certos tipos de coisa. Um exemplo claro que eu vou dar. Esse final de semana, retrasado, eu tinha um primo, um parente aqui em casa, e ele com meu filho vieram com meu cunhado jogar bola no campo aqui perto da minha casa. E eu estava na chácara da minha sogra. E aí as meninas já estão acostumadas a eu ser um pouco mais sistemática. E ele veio com esse primo nosso, brincou tudo. Eles chegaram lá, voltaram com pipa, com bola. Tudo que eles foram sem, eles voltaram com. Aham. E como consequência, com roupa suja, o pé, que é pura fuligem de queimada, porque eles entraram no meio do mato para pegar pipa, para buscar bola, para não sei o que e tudo mais. E aí eu escutei as meninas falando assim, minhas cunhadas: Nossa, Marcos, mas a sua mãe já viu? Porque a primeira coisa que veio na cabeça delas, por conta desse meu jeito um pouco mais sistemático, que eu estou desconstruindo, a primeira coisa que elas pensaram foi: ela vai reclamar da roupa suja, ou dele tá praticamente assim, imundo, porque ele tava com o pé preto. E Aham. aí elas se preocuparam não se eu ia perguntar para ele, mas e aí, foi divertido? Você gostou? Porque para mim ele falou: mãe, foi um dos melhores finais de semana que eu já tive. Olha. Melhor do que eu tive nas minhas férias, eu tive agora, Uhum. sabe? Então elas se preocuparam o que que eu ia achar de encontrar ele sujo, com roupa suja e tudo mais naquela situação, né? Ao invés de preocupar se eu ia perguntar para ele: mas e aí, você gostou, você não gostou? E aí eu escutei elas perguntando, e depois ele veio, me mostrou, que foi quando eu me deparei com ele, falei: nossa, o que que vocês fizeram? Ah, fiz isso, e pegamos pipa e não sei o que. Eu falei: deu para divertir bastante, então? Aí ele falou assim: deu, foi o melhor final de semana que eu tive desses últimos tempos. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Porque se fosse na minha época, eu, Adriane, meu irmão, se nós fôssemos brincar e voltássemos naquela situação, ou era uma chinelada que a gente ganhava, e ia direto pro chuveiro, e a roupa suja a gente ainda ia pro tanque lavar. E não ia perguntar se foi legal, se foi divertido, se marcou, se não marcou. Não era essa que seria a preocupação. Então, acho que o tradicional funciona sim, em certos tipos de situações, mas com um peso mais doloroso, porque sempre vai trazer aquela preocupação do problema, do resolver aquilo, do que se você perguntar, se você preocupar se foi bom, se foi legal, o que que construiu, se não construiu, se já tinha tido aquela experiência, se não tinha. Então, hoje eu procuro, assim, ainda mais que com esse meu primeiro filho, eu fui mãe muito nova, mas eu nunca coloquei ele dentro de uma bolha, não, Uhum. sabe? E só que eu sempre fui muito mais brava, sempre com horário, com isso, com aquilo, sempre mais brava. E com os outros eu já não fui assim, com a Lívia muito menos, porque agora eu já tô aprendendo coisas que até pintar a parede ela pinta, né? Então com ele tem mais esse bloqueio. Mas é o sistema que a gente vai carregando, tanto para a vida quanto na escola, para tudo. É esse jeito mais sistemático, mais bravo, né? É o tradicional, né? Mais rígido, Mais né? rígido de Eu acho ser, que mais rigidez a rígido. palavra, né? Exatamente. E você acha, ó, hoje é dia 13 de agosto. Se isso tivesse acontecido em 13 de agosto do ano passado, você teria a mesma conduta? Não, Não? não teria. Seria basicamente isso que eu vivenciei. Eu ia Uhum. falar para ele: não, tudo bom, tudo bem, não. Ou no máximo ia falar assim: nossa, mas pelo amor de Deus, para que brincar na sujeira se tem o campo? Para que entrar lá para pegar pipa? Pipa eu te dou R$ 5, R$ 2, que seja, você compra uma. Para que ir no meio do mato, na fuligem da queimada, esse poeirão desse tempo seco, para pegar uma pipa? Se é coisa que eu poderia te dar o dinheiro e você ir ali na vendinha e comprar. E olha Você que tá aqui. vendo essa roupa? A hora que eu for pôr ela de molho, eu vou te chamar. Você vai lá lavar ela junto comigo. Você vê o tanto que é bom a gente ralar para sofrer lavando roupa suja.
Seria isso. É o jeito que eu cresci, que eu fui criada, era esse. Então, Todas não nós. teria jamais a mesma conduta, de jeito nenhum. Ô, gente, e aí sabe o que que acontece? Tanto com o filho quanto com os alunos, a gente fecha o canal do diálogo. Porque você não está disposta a ouvir o quanto foram interessantes aquelas vivências. Você está preocupada porque você vai ter que dar conta daquilo tudo que ele trouxe, né? Então, olha só como a gente muda de perspectiva. E também não é sempre não, viu, gente? Tem dia que você vai olhar para aquilo e vai falar, não, pelo amor de Deus, não, hoje não. Tá tudo bem também, né? A gente não precisa se colocar nesse lugar também, né? E aí a última questão aí, que faltou um minutinho. O uso das metodologias ativas exclui as estratégias de trabalho pedagógico do ensino tradicional? De jeito nenhum. Elas funcionam muito bem juntas, né? E é isso que eu estou falando para vocês. Imagine aí a mala pedagógica de vocês e vamos colocando muitas estratégias para quando vocês chegarem em sala de aula, vocês terem repertório para serem a professora que vocês quiserem ser. Tá bom, meninas? E aí, a semana que vem, então, a gente vai falar sobre estruturas de pensamento dentro das metodologias ativas. Muito obrigada, tá bom? Espero que quem não falou nada, eu quero ouvir as vozes, por favor, né? Franciele fica ali só sorrindo. Deixa ela comigo. Pelo menos abre a câmera, né? Um beijo, meninas. Muito obrigada, viu? Beijo, boa Luana, noite. boa Bom fim de noite. semana para Obrigada a vocês. você, Até tá bom? segunda. Boa noite, até segunda. Boa noite.